Precioso Deus, que graça maravilhosa, Pai, que gozo inefável, Senhor. Oh Deus, desfrutar, Senhor, desta atmosfera celestial, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar neste lugar, Pai, nesta noite. Nós não merecíamos, Pai. Nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Ti, Pai, a não ser falhas, fraquezas, pecados, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos amou, Pai. Mesmo assim o Senhor nos amou e nos chamou, Pai. Aleluia. Oh Deus, que privilégio, Senhor. Que alegria, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa gratidão nesta noite, ó Pai. E que essa atmosfera possa permanecer em nosso meio, Pai. Que isso possa produzir, Senhor, um efeito em nossas vidas. Mudar, Senhor, nossos corações nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu santo nome, ó Pai. Tu és digno, Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém? Eu sinto algo maravilhoso nessa noite, irmãos. Desde o início deste culto, Deus já tem se manifestado em nosso meio. A presença dEle traz isso. A presença dEle traz emoção. A presença dEle traz regozijo, traz prazer em nossas almas. Faz nós reconhecer os nossos erros, nossas fraquezas. Faz nós reconhecer a nossa pequenez, irmãos. Mas faz reconhecer a grandeza, a majestade dEle. Louvado seja Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, irmãos, eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 12. Creio que eu posso colocar aqui em cima do monitor, irmãos, a Bíblia aqui, está tudo bem? Gênesis 24, 12, e depois nós iremos a Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Glória a Deus. E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Apocalipse,
21:9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Ontem, ou melhor, esta semana, eu estive meditando e eu tinha uma outra mensagem para falar, mas algo veio em meu coração que me puxou para esta mensagem, irmãos, escolhendo uma noiva. E eu passei ontem meditando durante o dia nesta mensagem, e um pouco antes de sair para o culto ontem, estava me aprontando lá em casa, e algo veio ao meu coração. Creio que Deus falou ao meu coração. Eu sabia que o irmão Lutero ia pregar. E algo veio em meu coração que ele pregaria o mesmo tema. Sobre Deus está procurando um caráter na sua noiva. E aquilo, quando ele falou aqui o tema dele, foi uma confirmação para mim. E eu creio que foi uma confirmação também para o senhor, irmão Lutero. O irmão também tinha uma outra mensagem para falar, né? E Deus dirigiu nessa mensagem. E eu creio que isso serve de uma confirmação para a igreja como um todo. De que Deus deseja nos falar sobre isso. E muito nós já ouvimos, irmãos, sobre esse tema. Sobre escolha, sobre uma noiva que Cristo está preparando. Mas eu estava vendo, alguns dias atrás, eu estou fazendo um curso ali, e nesse curso, o mentor ali, o professor, ele estava dizendo que uma das melhores maneiras para a pessoa aprender sobre determinado assunto é a repetição. É você revisar, é você voltar e ouvir novamente sobre aquilo. Porque a repetição, ela traz a perfeição. E isto é o Evangelho. Paulo disse: eu nunca me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Então, muitas vezes nós podemos pensar que, nossa, mas novamente esse assunto. Mas é necessário, para que isso fique fixado em nossos corações. Para que nós possamos aprender e absorver aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está nos falando. Amém? E eu estava pensando sobre escolhas. E disse o profeta na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele disse que a maneira de viver em si é uma escolha. A nossa maneira de viver, nós podemos escolher a maneira que nós queremos viver. A maneira como nós vamos conduzir as nossas vidas. É uma escolha. E ele disse, o certo e o errado também é uma escolha. E o destino eterno também é uma escolha. Então veja, diariamente nós nos deparamos com escolhas. Todos os dias, nós somos submetidos a fazer escolhas. Irmão, quando nós saímos ali na rua e nós nos deparamos com um quadro que Satanás pinta, que pode ser bastante atrativo aos olhos, nós temos a escolha de olhar ou virar o nosso rosto. É uma escolha. Está vendo? É como uma lei não escrita entre nós, disse o profeta. É como se houvesse uma lei que, embora não estivesse escrita, nós temos o direito de fazer uma escolha.
E aí então ele diz, uma das maiores escolhas que pode existir na vida de um homem é quando ele vai escolher a sua companheira da vida toda. Está vendo? Agora, irmãos, se nós pararmos um pouquinho em cima disso, este é um momento em que a beleza pode ser uma coisa muito enganosa. Muito enganosa. Provérbios capítulo 31, versículo 30, diz que a beleza é enganosa. Está vendo? Eu não anotei a escritura aqui, mas vocês podem ler quando chegarem em casa. Provérbios 31, 30. Está vendo? A beleza ela é enganosa. E se eu fosse um jovem hoje, e estivesse à procura de uma companheira para a minha vida, nós não temos os jovens hoje no culto, né? Poucos apenas. Eles têm um retiro ali, que é muito importante também. Também creio que é algo fundamental para os jovens estarem reunidos. Mas se eu fosse um jovem, se eu estivesse falando a jovens, aconselhando para que eles pudessem fazer uma boa escolha, primeiramente eu diria, leia a mensagem, escolhendo uma noiva. Ali você vai encontrar o parâmetro, aquilo que servirá de parâmetro para você fazer uma boa escolha. Porque disse o profeta, você deve buscar um caráter, em primeiro lugar. E se você se deparar entre duas opções, que você tem a beleza e o caráter, você terá que sacrificar uma em detrimento da outra. Você pode sacrificar o caráter e escolher a beleza, você colherá consequências disso. Porque o futuro do seu lar, da sua família, dependerá daquela escolha, do tipo de companheira que você está escolhendo para a sua vida. E a moça, da mesma maneira, tem também uma escolha. Ela pode dizer sim ou não. Então, os dois têm este poder de escolher. Está vendo? E como nós ouvimos ontem à noite aqui, Deus também está procurando uma noiva. Ele está procurando uma igreja. E disse o irmão Brana, nós também temos a liberdade de escolher a igreja onde nós iremos congregar. Ele disse, agora da mesma maneira que se dá quando você vai escolher a esposa, você deveria orar antes daquilo. Quando você vai escolher a igreja onde você vai congregar, você deveria orar a Deus antes de escolher a igreja onde você irá congregar. Sabe por quê? O irmão Brano disse que igrejas contêm espíritos. Igrejas contêm espíritos. E ele diz, você entra numa igreja, você observe a maneira como o pastor está agindo. Se ele é agitado, se ele é mais calmo, se a maneira como ele gesticula. Muitas vezes as pessoas daquela igreja, elas estão agindo da mesma maneira. E aí ele disse, eu me pergunto, se nós não estamos recebendo os espíritos uns dos outros, ao invés de estarmos recebendo o Espírito Santo. Está vendo? Então isso deveria ser submetido à oração. Vamos orar. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve aí nessas campanhas de evangelismo no mundo afora. O evangelista diz, procure uma igreja próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da sua casa e vá até ali e comece a congregar e sirva a Deus ali. Quando nós deveríamos procurar a igreja mais próxima da palavra para congregar. Vamos ver, vamos analisar pelo prisma da palavra se aquela igreja, o que ela está ensinando é o evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Mas, irmãos, uma mensagem como nós temos ouvido aqui muitas vezes, durante todos esses anos, como nós ouvimos na noite passada, uma mensagem dura,
É uma mensagem cortante. É uma mensagem que às vezes nos esfola vivos. Mas é necessário, irmãos. Existe um esforço no mundo denominacional, no mundo afora, pregadores tentando tornar o evangelho atrativo. Um evangelho que não é ofensivo, que não ofende. Não, nossa intenção não é ofender ninguém. Mas nós devemos falar a verdade, a palavra. Oh, mas às vezes tem que ser o evangelho que não toca, que não bate. Vem e não sofras mais, ou então vem até aqui, vem e você encontrará o socorro. Sim, Cristo tem o socorro, mas muitas vezes esse socorro ele precisa de uma cirurgia, cortar fora, arrancar aquilo que está estragado, costurar ali e deixar que a coisa se estabeleça, para que a cura tome o lugar. E esse evangelho nos corta, esse evangelho nos arranca aquilo que está errado, mas esse evangelho nos cura, irmãos. Aleluia. Oh, Deus não está procurando uma bela igreja. Deus não está procurando belos hinos, as pessoas mais bem vestidas da cidade. Ele está procurando um caráter cristão. Ele está procurando pessoas que queiram realmente se submeter ao evangelho. O irmão Branham diz nessa mensagem, parágrafo 51. Ele diz o seguinte. Vamos ver aqui. Aleluia. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem devia orar seriamente porque poderia arruinar toda a sua vida. Arruinar toda a sua vida. Está vendo? Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. E ele poderia arruinar a sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que está fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser o seu esposo, um esposo para si, então é sua própria culpa. Depois que você sabe o que é certo e errado. Assim você devia fazer isso até que orasse. Não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Aleluia. Está vendo? O mesmo se aplica no espiritual. O mesmo se aplica no espiritual, irmãos. Aleluia. O tipo de mulher que um homem escolhe reflete a sua ambição e seu caráter. Agora pense pelo lado espiritual, irmãos. Captem isso, pelo lado espiritual. O tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e o seu caráter. Que tipo de igreja Jesus Cristo está buscando? É uma que reflita o seu caráter, a sua natureza, o seu espírito, o seu trato. Aleluia. Se um homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Aleluia. Não importa o que ele diga do lado de fora, observe com quem ele se casou. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então ele não está atrás de beleza. Jesus não está atrás de beleza. Ele está atrás de caráter. Aleluia. Você poderia imaginar, o irmão Branham disse, ora, se eu vou ao escritório de um homem,
ou no trabalho dele, e ele diz que ele é um cristão, e eu olho nas paredes, ele tem pôsteres de mulheres ali pendurado, ele disse: a mim não me importa o que ele diga, é aquilo que ele está mostrando ali, é o que está dentro dele. Está vendo? Então veja, isto é a verdade, irmãos. Esta é a verdade de Deus. Poderia você imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, Senhor, eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e outra moça que talvez não seja bonita. O porte dela pareça melhor do que desta. E pode ser que você tenha que sacrificar uma pela outra. É aquilo que eu acabei de falar, né? Você tem que escolher uma coisa ou outra. Quando consegue unir as duas, amém, tudo bem. Mas quando não é possível, então você faça a escolha correta. Está vendo? Quando Eliezer foi procurar uma noiva para Isaac, observe as palavras de Eliezer. Ele pede a Deus que Deus desse um sinal para ele. Aquela quem eu pedir de beber, que ela baixar o seu cântaro e me deixar beber, e disser: deixa que eu vou dar água para os teus camelos também, que seja essa. Então veja, ele não pediu que Deus enviasse a moça mais bonita do vilarejo, mas que a atitude dela, irmãos, era a atitude dela que seria o sinal de que Deus haveria feito beneficência para ele e para o Senhor dele. Irmãos, é a nossa atitude que conta diante de Deus. É a nossa atitude em relação à palavra que conta diante de Deus. E disse o irmão Brana aqui, ele disse: muitas vezes as pessoas têm ouvido o evangelho, mas chegará um momento que elas ouvirão pela última vez a palavra de Deus. Oh, e será como naquele tempo do toque do jubileu, quando a pessoa ouvia tocar a trombeta do jubileu. Se ela não desse ouvidos àquela trombeta, então ela era marcada na orelha. E ela permanecia escrava. E não importava quantas vezes aquela trombeta tocasse novamente, ela havia feito a sua escolha. E quando a pessoa ouve a verdade do evangelho e endurece o seu coração e não dá ouvidos, chegará um momento em que ela não ouvirá mais. Você pode falar, você pode bater, você pode sapatear, pular para cima, para baixo, mas ela tem feito a sua escolha e aquilo não fará mais efeito para ela. Mas, ó irmãos, que possamos ter os nossos ouvidos abertos, os nossos corações quebrantados quando nós ouvimos a palavra, irmãos. Que isso possa fazer efeito em nossas vidas. Aleluia. Caráter cristão, irmãos, é uma vida vivida. Eu estava pensando sobre isso. Talvez, irmãos, eu não sei, aqui tem pessoas que têm 20, 30 anos de caminhada no evangelho. Talvez você nunca venha, em todos esses anos de caminhada, falar em línguas estranhas. Talvez você nunca tenha visto uma visão em todos esses anos de evangelho, de caminhada. Talvez você nunca dê uma profecia através dos seus lábios. Mas aquela vida diária, aquela vida fiel a Deus, aquela sua lealdade a Ele no seu coração, aquele amor que você tem nutrido por Cristo e por essa mensagem durante esses anos, é isso que vai contar ali na frente, irmãos.
Não importa se você não tem saltado, não tem corrido, não tem caído no chão, mas é a sua vida diária, é uma vida vivida. É isso que é caráter cristão. Uma vida pautada na palavra. Não significa que nós não vamos cometer erros. Diariamente nós temos cometido erros. O profeta cometeu erros na sua carne, na sua vida natural. Ele errou, mas no momento em que ele viu que havia errado, ele ia e consertava aquilo. Ser um cristão não significa que você não terá falhas, mas significa que você está todos os dias lutando contra aquilo, irmãos. Batalhando, tem choro, tem gemido. Tem horas, irmãos, tem horas que nós olhamos para nós mesmos e dizemos que nós somos indignos. Miserável homem que sou. Nós olhamos para nós e olhamos e vemos e nos examinamos e dizemos: o que Deus viu em mim? Esses dias nós estávamos aqui, naquela quarta-feira que nós demos o testemunho aqui, irmãos. E o irmão estava cantando aquele hino: que bela história de sua excelsa glória. E nós ali, eu estava meditando, procurando algo, irmãos, algo na minha vida que pudesse ter feito com que Deus me amasse. E aí então depois aqui Deus, através do pastor Ariel, falou e disse, muitas vezes, irmãos, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele disse assim, que não importa os defeitos que o seu filho tenha, ainda assim ele é o seu filho. Porque você olha para ele e você sabe que ele é parte sua. Que ele foi gerado de você. Que ali está uma pequena parte sua ali. Então quando Deus olhou, não importava nossos erros, não importava nossos defeitos. Mas quando ele olhou para nós, ele sabia que ali havia um filho dele. Aleluia, alguém que ele predestinou, que ele chamou, que ele glorificou, como diz a palavra. Aleluia. Aos que dantes conheceu, a esses também chamou, predestinou, chamou e já glorificou, diz a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Na mensagem, o 6º selo, eu estava lendo aquela história, irmãos, aquela pequena história daquela priminha órfã. Quantos já leram essa história da prima órfã? Vários irmãos já leram. Vocês lembram daquela história, irmãos? Quando o profeta nos diz que aquele jovem, ele era herdeiro de um homem milionário, dono das companhias ali, fazendas da região. E aquele jovem, certa vez, disse que ele estava à procura de uma noiva. E ele era de Chicago, uma grande cidade dos Estados Unidos. E diz que ele foi ali para as fazendas, e eles fizeram um grande evento, como que de 2 ou 3 dias. De festa, de comemoração, à moda do Velho Oeste, a moda antiga, com carruagens, com cavalos. Ele diz que quando aquele rapaz chegou, eles começaram a receber eles com tiros para o alto, e as carruagens correndo. E aquilo causou um alvoroço no povo. E todas as moças se enfeitavam e se arrumavam para receber aquele rapaz. E eles fizeram um baile, uma festa. Mas havia ali na fazenda uma mocinha, uma priminha órfã, que morava na casa com aquelas moças que eram filhas do capataz da fazenda. E ali estava ela. E todas as moças arrumaram os mais belos vestidos,
para agradar aquele jovem que vinha. E aí então, diz que a jovenzinha, aquela priminha órfã, foi a única que não pôde ir à festa naquela noite. Ficou em casa esfregando o chão, lavando louça, com suas unhas desarrumadas, com seu vestidinho desgastado, e todas as outras com um vestido brilhante, esplendoroso. Dá uma olhadinha para o mundo denominacional, irmãos. Veja se não está brilhando o brilho de Hollywood, como disse o profeta. Hollywood brilha. Mas disse o irmão Brano, o evangelho é fogo. E ali estavam elas ali, tentando imitar o mundo moderno, como o mundo denominacional, tentando se parecer cada vez mais como o mundo. Nós conversávamos ontem à noite com o irmão William ali, com os irmãos, né, irmãos? Eu estava falando, vocês já viram aquele troféu Gerando Salvação, irmãos? Premiando os melhores da música gospel, da música evangélica. Isso não é nada mais, nada menos que uma cópia dos prêmios que o mundo dá para a música secular. É um Oscar da música gospel. É uma imitação do Oscar, do Grammy, do Emmy, sei lá o que mais, esses prêmios que tem aí, mundo afora. A igreja denominacional está tentando se parecer cada vez mais com o mundo, mas Cristo está procurando caráter. E ali, diz que no meio daquela festa, ali o rapaz se cansou daquele alvoroço e saiu lá fora. E quando ele saiu lá fora, diz que ele observou aquela jovenzinha humilde saindo ali, com uma bacia, com a água de lavar a louça. Ela estava trabalhando, irmãos. A noiva está trabalhando. Aleluia. Enquanto o mundo está entretido ali com afazeres, com eventos, com brilho, a noiva está trabalhando. Mas que trabalho é esse? É o trabalho do evangelho, da palavra em nossas vidas. A palavra está trabalhando em nossas vidas. E ela saiu ali fora para jogar fora a água da louça. E aí então diz que ele chamou a sua atenção e disse, por que você não está na festa? E ela disse, deu uma desculpa qualquer ali, o irmão Brana disse, ela deu uma desculpa para ele. E aí então diz que ele disse para ela, você sabe o que eu vim fazer aqui? Ela disse, não, eu não sei. Eu estou procurando uma esposa. Aleluia. Deixe-me ler da palavra aqui, da mensagem. Ela estava descalça. Ela parou. Aleluia. Ela viu quem era. Ela era muito acanhada. Ela conhecia esta grande pessoa. E ela era apenas prima dessas outras moças. O pai delas era capataz nessa grande companhia, Armour. De modo que ela continuou olhando para baixo. Ela estava envergonhada de estar descalça. Não é assim, irmãos? Aleluia! Ele disse, qual é o seu nome? Ela lhe disse, por que você não está onde os demais estão? E ela, de certo modo, deu uma desculpa. E assim, na noite seguinte, ele a esperou novamente. Aleluia. Ele vem e espera por você, irmão, na noite seguinte. Ele vem, todo culto, ele está aqui te esperando. Muitas vezes somos nós que falhamos. Se a falha é em nós, irmão, se a fraqueza é em nós, não em Cristo, não na palavra. Na noite seguinte, ele a esperou novamente. Finalmente, ele estava sentado lá fora. A era de Laodiceia. Cristo está do lado de fora.
Aleluia. Ele estava sentado lá fora e todos começaram a se comportar indevidamente e tudo mais. Talvez o rock and roll tocando na festa, mas ele estava do lado de fora. Ele se assentou na cerca do curral e esperou que ela viesse jogar fora a água da louça. E ele a observou. Ele te observa. Ele nos observa. Ele a observou e lhe disse: sabe meu verdadeiro propósito em estar aqui? Ela disse: não, Senhor, não sei. Meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa. Ele disse: encontro um caráter em você que elas não têm. Oh, irmãos, não tem denominação nesse mundo que tem o caráter que tem a noiva de Jesus Cristo. Não existe denominação, sabe por quê? Porque eles são dirigidos por uma diretoria, por uma junta, mas a noiva é dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Não importa o tanto que elas queiram se enfeitar, irmãos. Caráter não se compra, caráter não se herda, caráter é construído nas provas da vida. É no dia a dia, é na luta, irmãos, é no sofrimento. É quando o caráter é forjado no dia a dia. Aleluia. Eu encontro um caráter em você que elas não têm. Não, elas não têm esse caráter. Eu estava pensando na igreja, vejam. Disse: quer se casar comigo? Oh, Deus. Quer se casar comigo? Ela disse: eu? Eu não consigo imaginar tal coisa, ela disse. Veja, esse é o filho do patrão principal, ele era o dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora e tudo mais. Veja, disse o quê? Sim. Ela disse sim, irmãos, ela fez uma escolha. Houve um dia em que foi feita a pergunta: você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E qual foi a sua resposta? Sim, eu aceito. Aleluia. E eu me lembro como se fosse hoje lá nas águas do batismo, irmãos. Quando foi perguntado, quando vier a dificuldade, você promete ser fiel a Ele? Quando vier as dificuldades da vida, você promete ser fiel a Ele? E se a sua vida depender disso, se a morte bater a sua porta, você promete ser fiel a Ele? Sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Oh, Senhor. Veja, este é o filho do dono de todas as companhias. Sim, eu não consegui encontrar uma em Chicago. Ele não encontra no mundo ali fora, não, irmãos. Eu quero uma verdadeira esposa. Quero uma esposa com caráter. E o que eu estou procurando, eu vejo em você. Oh, Ele vê em você, irmãos. É como um hino que eu estava ouvindo esses dias, irmãos. Uma pedra jogada no meio do barro. Mas o garimpeiro tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Aleluia. Ele viu no meio daquela lama, ele viu no meio do barro, no meio da escória, de todo aquele lixo. Ele viu uma pedra escolhida. Um diamante bruto. Que talvez não tinha tanta beleza, mas que está sendo lapidado todos os dias. Aleluia. Oh, Deus.
o que eu estou procurando eu vejo em você. Disse, quer se casar comigo? Ela disse, bem. Isto a surpreendeu e disse, sim. E ele disse, bem, disse-lhe que voltaria. Ele disse a ela que voltaria, disse, agora apronte-se. Apronte-se, daqui 1 ano eu voltarei. Oh Deus, daqui 1 ano eu voltarei e virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá de trabalhar mais assim. Vai pegando isso, irmãos. Eu a levarei e irei a Chicago e construirei uma casa para você como nunca viu. Oh, que promessa para a priminha órfã, para aquela que nem pai e mãe não tinha mais. Ela disse, eu nunca tive uma casa, eu sou órfã, ela disse. Eu sou órfã, nunca tive uma casa. Ele disse, eu vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse, eu voltarei. Aleluia. Ele se manteve informado. Durante todo o tempo, o ano, ela fez todo o trabalho que pôde para economizar o suficiente dinheiro que pôde. Como $1 por dia. O que recebia com cama e mesa para comprar seu vestido de noiva. Tipo perfeito da igreja, está vendo? Está vendo? Ela aprontou as suas vestes. Este é o tempo em que Cristo nos deu, irmãos, para nós aprontarmos as nossas vestes. Está vendo? E sabem, quando ela mostrou esse vestido de noiva, suas primas disseram, ora, sua menininha tola, bobinha, ingênua. Quer dizer que você pensa que um homem como aquele teria algum interesse por você? O quê? Vocês numa igrejinha, num bairro dos menos favorecidos da cidade, quer dizer que é noiva de Jesus Cristo? Vocês querem dizer, vocês, do Brana, dessa mensagem do Brana, e esses lava-pés, vocês querem dizer que vocês são a noiva, que vocês são melhores do que nós? Saibam que a nossa denominação tem tantos anos de existência. Oh, ele não vai dar bola para vocês. Mas ela continuava trabalhando, economizando o seu dinheirinho, preparando o seu vestidinho. Aleluia. Ela disse, escute o que ela disse, mas ele prometeu. Aleluia. Amém. Disse, ele prometeu. Disse, eu creio na palavra dele. Quantos aqui nessa noite creem na palavra dele? Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, ele só estava fazendo você de boba. Disse, se ele tivesse escolhido alguém, teria sido uma delas. Sim, disse, mas ele me prometeu. Eu estou esperando isso, amém. Eu também estou, disse o profeta. Assim foi ficando cada vez mais tarde. E o dia finalmente chegou, irmãos. Um dia desses chegará o dia, irmãos. Tal hora era para ele estar lá. De modo que ela se vestiu com sua veste. E ela nem tinha tido notícias dele. Mas ela sabia que ele estaria lá. De modo que vestiu suas roupas de noiva, aprontou as coisas. Bem, então elas realmente riram dela nesta hora. Porque o patrão principal tinha enviado ao capataz. Nenhuma das moças tinha ouvido nada acerca disso. De modo que era uma coisa toda misteriosa para elas. Isto também é, sem dúvida que é,
É um mistério, irmãos, para as igrejas aí fora. Mas esta moça, mesmo enfrentando tudo isso, estava alicerçada na palavra dele, de que voltaria para levá-la. Oh, isso é um tipo perfeito, irmãos, da noiva de Cristo. Alicerçada na palavra dele. Assim elas se puseram a rir e deram as mãos e dançaram em volta dela e disseram, rindo, vocês sabem, dessa maneira disseram, que menininha tola. Ela simplesmente ficou ali de pé, nem um pouco de rubor nela. Ela estava segurando suas flores e seu vestido de noiva todo arrumado. Vocês conseguem fazer o quadro na mente de vocês? Aleluia! Ela havia se esforçado, vocês sabem. Já sua noiva se aprontou, diz a palavra, estão vendo? E ela continuou segurando suas flores, esperando. Elas disseram, agora eu lhes disse que estava errado. Veja, ele não virá. Ela disse, tenho mais 5 minutos. Disse, ele estará aqui. Oh, elas riram muito. E quando o velho relógio marcou que faltavam 5 minutos, ouviram os cavalos galopando, a areia revirando sobre as rodas, e a velha carruagem parou, irmãos. Aleluia! Ela saltou entre elas e porta fora, e ele saltou da carruagem, e ela caiu em seus braços, e ele disse, está tudo terminado agora, querido. Oh, irmãos! Aleluia! Um dia desses nós ouviremos isso dos próprios lábios do Senhor Jesus. Tudo está terminado, querida noiva. Aleluia! Aí, irmãos, quando nós subirmos ao ar para encontrar com Ele, os risos das primas ricas, a zombaria, a chacota que elas faziam, isso não importará mais, irmãos. Oh, o sofrimento, o trabalho, o esfregar a louça, o esfregar o chão, não importará mais, porque estaremos rumo ao nosso lar celestial. Aleluia! Um dia desses, irmãos, Ele virá sobre as nuvens. E disse o apóstolo Paulo ali em Tessalonicenses, ele disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós que ficarmos vivos, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Oh, irmãos, mas continue trabalhando, continue economizando o seu dinheirinho, espiritualmente falando. Viva uma vida cuidadosa, pautada na palavra, construindo dia a dia, aprontando o seu vestidinho de noivo. Um dia desses Ele virá. Nós ouviremos aquele som de trombeta. Nós ouviremos Ele chamar pelo nosso nome, irmãos. Isso não é apenas uma história. Isso não é apenas um conto de fadas. Isso são as promessas infalíveis do nosso Deus. Ele prometeu que viria nos buscar e Ele virá nos buscar. Mas Ele procura caráter. Ele está procurando em nós um caráter cristão, moldado na palavra. E como nós vamos conseguir isso? Continue prosseguindo, continue prosseguindo, continue marchando. Aquilo que o irmão falou ontem à noite, não saia da fila. Não deixe a palavra, não deixe a nossa congregação, não se vá, não se aparte do rebanho, mas continue prosseguindo. Se faltar alguma coisa, Ele pagará. Foi o que o bom samaritano disse para o homem da estalagem. Ele deu 2 dinheiros, a palavra e o Espírito.
Ele deu 2 dinheiros e disse: se faltar alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. Ele não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Aleluia. Um dia desses, isto se cumprirá em nossas vidas. Mas continue prosseguindo. Continue batalhando por esta fé. Não desanime. Não desanime, não se entristeça por nada nessa vida. As lutas e provas continuarão até o fim. Como a priminha órfã. Até um pouquinho, 5 minutos antes do noivo chegar, ela estava ouvindo piadinha. Estavam zombando dela. As lutas e provas continuarão até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a promessa da palavra. Vamos perseverar até o fim, irmãos. Vamos nos unir na fé. Vamos abraçar um ao outro. Se você encontra um companheiro ali meio fraco, encoste o ombro nele. Dê o braço para ele. Diga: vamos, irmão. Eu estava ouvindo esses dias o pastor Estevão falando. Ele disse: irmão, será que aquele sangue que caiu lá na cruz perdeu a virtude? Será que aquele sangue não pode falar pelos nossos irmãos? Ele fala por mim, ele fala por você, ele fala por cada um de nós. Vamos dar o ombro, vamos dar o braço para o nosso irmão. Mas nunca saia fora do barco, mas tenha o seu braço estendido para alcançar mais alguém. Ele está procurando uma noiva. Aleluia. E ele viu algo em você. Ele viu algo em cada um de nós. Vamos valorizar isso. Vamos seguir em frente. Que Deus nos ajude a cada um de nós. Não importa o quanto a palavra nos corte, nos fira, nos esfole. Mas é a palavra, é a única que nós temos. Não tem outro evangelho. Não tem como nós deixar ele mais suave, mais agradável. Mas é um evangelho que tem promessas ricas para nós, irmãos. Vamos nos colocar em pé. O irmão Brana fala em uma mensagem, não recordo a mensagem agora, mas ele diz assim, que os anjos, irmãos, já estão ali, ó, de prontidão, em fila, de prontidão ali, esperando, olhando para aquelas ruas, esperando o momento em que nós entraremos por aquelas portas. Eles estão esperando. Eles estão aguardando, irmãos. E disse o profeta, quando que nós entrarmos por aquelas ruas, haverá muito barulho ali, irmãos. Haverá muito barulho ali. Quando nós entrarmos por ali regozijando, cantando o hino da vitória, cantando o hino da redenção. Ele disse, quando aqueles anjos, eles simplesmente inclinarão as suas cabeças. Em silêncio, sem saber do que nós estamos falando. Eles inclinarão suas cabeças sem saber do que nós estamos falando. Porque eles não conheceram o pecado. Eles não sabem o que é estar caído e ser levantado. Eles não sabem o que é estar perdido e ser achado. Mas eu sei, você sabe, cada um de nós sabe o que é estar perdido e ser achado. E aí então nós entraremos cantando o hino da redenção, a história da redenção. Vale a pena, irmãos, batalhar por essa fé. Não desanime, mas continue prosseguindo. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia.
Vamos orar em favor do irmão Ezequiel Pereira, que pede oração. Oração em favor da irmã Isolda, que está com dor nas costas. Irmão Tiago pede oração em favor da irmã Camila e irmã Kathleen, que não estão bem. Quantos mais desejam oração nessa noite, pode levantar a sua mão. Amém. Várias mãos levantadas. Vamos levar na presença do nosso Deus, do nosso amado, do nosso noivo amado. Querido Deus e eterno Pai Celestial, como é bom, Pai, nós meditarmos nessas palavras de promessa. Como é bom, Senhor, nós termos uma mensagem, Pai, uma mensagem que nos mostra essas coisas, Senhor, que nos diz quem nós somos, Senhor, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, Pai. Como é bom, Senhor, saber, Pai, que o Senhor nos tem dado promessas de vida eterna, de uma cidade no céu, Senhor, uma cidade celestial, de vida eterna. Ó Deus, mas aqui estamos ainda, Senhor. Ainda temos um período de tempo pela frente, Senhor. E muitas vezes, Pai, nos encontramos fracos, débeis, enfermos. Isto faz parte desta vida, Senhor. Enquanto estivermos nesse corpo, estamos sujeitos a essas coisas, Pai. Mas o Senhor também nos deu promessas de cura, de saúde, Pai. E nós oramos por essas pessoas, esses irmãos que foram mencionados, Pai. E por essas mãos que estão levantadas, representando um pedido, uma necessidade, Pai. E nesta hora, Senhor, nós colocamos, Senhor, esses pedidos na presença do Deus Todo-Poderoso. Para que o Senhor alcance, Senhor, conforme a necessidade de cada um. Cura, libertação. Senhor, cura, Senhor, a irmã Isolda que está com dor nas costas. A irmã Camila, a irmã Kathleen, Senhor, que não estão bem. Toca nelas nesta hora, Senhor, com o toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Um toque de cura, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também pelo irmão Ezequiel, Pai, nós não sabemos a sua necessidade, mas nós levamos ele na Tua presença nesta hora e entregamos aos Teus cuidados, Pai. Cada mão levantada, Senhor. Ó Deus, eu também levanto minha mão, Senhor, e me lembro do meu irmão Valmor, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece, Pai, sua necessidade, Senhor. Ó Senhor, eu recordo, Senhor, quando o Teu profeta testemunha, Senhor, daquela jovem chamada Rosela, que foi a uma das reuniões do profeta, Pai, e ela era uma alcoólatra, e ela foi liberta, Senhor, daquele vício do alcoolismo, Senhor, e saiu testificando pelo mundo, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Tu ainda libertas, Senhor, dos vícios, Pai. Tu ainda libertas, Senhor, de toda opressão do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu levo o meu irmão na Tua presença nesta hora, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus.